Salve galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Já falei para vocês que essa série de gases reais eu estou atendendo a pedidos e hoje eu vou dar continuidade nesse assunto. Mas por que continuidade, professora? Porque eu já fiz o vídeo 1, tá lá, já está no canal, já está na playlist de gases. Então lá a gente já tem o vídeo 1 sobre gases reais. E aí eu vou dar continuidade. No vídeo anterior, eu já cheguei a comentar com vocês sobre a equação de Van der Waals. A gente já sabe que em altas pressões ou baixas temperaturas, os gases tendem a fugir da idealidade, ou seja, tendem a dar resultados diferentes do que os obtidos com a equação do gás ideal. Então, para corrigir isso, o holandês Johannes van der Waals, vocês já ouviram falar de forças de Van der Waals, então Johannes van der Waals, ele propôs a seguinte equação, a equação de Van der Waals, onde a gente tem aqui uma correção para o volume das moléculas e uma correção para a atração molecular. Ai, professora, eu não consigo entender essa questão de volume e atração molecular. Assiste o vídeo 1 que isso vai te ajudar bastante. Vocês podem observar que aqui, ó, na correção do volume, na verdade isso corrige a questão do volume finito dos gases, que a gente sabe que a gente não pode desprezar. Eu já expliquei lá no vídeo 1 que a gente não pode desprezar o volume dos gases, principalmente quando eles estão em altas pressões e baixas temperaturas, assim como as forças intermoleculares, que elas agem de maneira diferente. Ora, é possível usar a equação do gás ideal? Ela é funcional para muitas situações. Agora, principalmente se você tiver uso de altas pressões e baixas temperaturas, é essa a equação que você precisa usar, que é a equação de Van der Waals. Professora, mas eu não sei o que é esse B e esse A. Vamos entender um pouquinho mais sobre essas constantes. A gente viu que o que tem de diferente, né, de itens diferentes na equação de Van der Waals são as constantes A e B. Então, a gente já sabe que a constante A, ela corrige a questão das forças atrativas das moléculas e B corrige o volume. Aqui eu tenho uma tabela em que já tem até a unidade, ó, então aqui a constante A tem a unidade de litro ao quadrado vezes ATM sobre mol ao quadrado, assim como B tem a unidade de litro por mol. Percebam que nessa tabela aqui a gente tem constantes, então se eu pegar, por exemplo, o hélio, ele sempre vai ter o mesmo valor de A e o mesmo valor de B. Então, independente das pressões, independente dos volumes que são dados nos exercícios ou nas situações práticas que vocês enfrentam, os valores de A e B são constantes, então eles não irão mudar. Agora, como que a gente consegue já obter alguns dados dessa tabela? Vamos analisar isso daqui. De cima para baixo, a gente percebe que há um aumento dos valores de A, assim como os valores de B. Isso é o acaso? Não, não é ao acaso. O que acontece? Se vocês perceberem, de cima para baixo está aumentando a massa molecular. Importante isso, preste atenção, está aumentando a massa molecular e está aumentando também a complexidade das moléculas, ou seja, começa mais átomos ao redor do átomo central, a molécula começa a ficar maior, eu tenho maior número de átomos ao redor do átomo central, isso é aumentar a complexidade. Então veja só, quanto maior a massa, maior tende a ser a molécula, então aumenta tanto o volume e as forças atrativas também tendem ao quê? A ter maior influência. Então também aumenta-se aqui a constante de A, que é a que corrige as forças atrativas. Vamos ver uma resolução de exercício? Então bora lá, presta atenção aí, espanta o sono, porque o vídeo ainda vai continuar mais um pouquinho, hein? É muito importante a próxima parte, presta atenção aí. Bom, galera, eu vou dar um exemplo aqui muito facinho para vocês, tá? É apenas uma introdução, até porque no próximo vídeo eu vou colocar aqui para vocês um problema em que, se eu não resolver pela constante de Van der Waals, a latinha vai explodir. Então, o próximo exemplo é muito mais interessante.
Porém, esse daqui é para dar uma introdução aos exercícios sobre equação de Van der Waals, beleza? Então, olha só, nesse exemplo a gente tem, ó, se um mol de um gás ideal estivesse confinado em um volume de 22,41 litros a 0 graus, exerceria uma pressão de 1 atm. Então, veja, aqui ele está falando de gás ideal. Então, eu tenho 1 mol em um volume de 22,41 litros e 0 graus. Então, eu tenho temperatura, volume, número de mols e pressão. Ele está exercendo uma pressão de 1 atm, ele diz isso. Então, ele te dá todos os dados. Aí ele fala assim, olha, use a equação de Van der Waals para estimar a pressão exercida por um mol de Cl2 em 22,41 a 0 graus Celsius. Então, aqui, ó, a gente já tem a equação de Van der Waals. Então, eu vou substituir todos esses valores. Então, veja, eu estou falando de 1 mol, ok? Porque aqui, olha, N. Então, eu estou falando de 1 mol. Veja que aqui, se eu estou falando em ATM, em litro, eu tenho que utilizar 0,08206. Por que essa? Porque é essa que faz a relação entre ATM, litro e mol. E aí eu vou colocar aqui a temperatura. A temperatura, se ela está em 0 graus, lembre-se que essa temperatura tem que ser sempre em Kelvin, até porque é o que está aqui, ó, nessa constante dos gases. Então, aqui tem que ser 273,2 Kelvin. Lembrando, né, que para passar de Celsius, né, de graus Celsius para Kelvin, o que eu preciso fazer? Somar 273,2 Kelvin. Muito bem, fiz essa parte de cima sobre volume. Qual é o volume? Eu estou falando de 22,41 litros. Menos N, que é o número de mols, ou seja, 1 vezes B. Professora, de onde eu tiro essa constante? Lembra que eu acabei de mostrar para vocês a tabela de constante? Inclusive, essa tabela eu tirei de onde? Eu vou até mostrar para vocês, ó, Química, a Ciência Central. Eu adoro esse livro, inclusive, e aliás, se você estiver precisando de um livro de química, eu vou deixar até o link na descrição, porque realmente ele é um bom livro. Nesse caso aqui, eu vou procurar na tabela, e lembrando que a gente deu uma olhadinha na tabela, a gente sabe que de Cl2, o valor de B, a constante de B é 0,0562. Menos, veja que aqui eu tenho que fazer a segunda parte da equação. Então, eu tenho N ao quadrado, ou seja, 1, porque é 1 mol, né? O N aqui se trata de número de mols, então 1 ao quadrado vezes A. Se eu procurar na tabela, eu tenho um valor aqui, ó, de 6,49 litro ao quadrado ATM sobre mol ao quadrado. Eu não vou colocar todas as unidades aqui, porque senão vai ficar muito gigantesco, tá? Sobre... Aqui eu tenho volume ao quadrado. Qual é o volume que eu estou utilizando? 22,41 ao quadrado. Se eu fizer essa continha aqui, olha, vocês vão observar que eu vou chegar num valor de 1,003. Se eu cortar todas as unidades aqui, eu vou chegar num valor em ATM. E aqui, menos... Se eu fizer essa continha aqui, ou seja, 1 ao quadrado vezes 6,49 dividido por 22,41 ao quadrado, eu vou chegar num valor de 0,013 ATM. E aqui vai dar o quê? Um valor de 0,990 ATM. Ai, professora, nem deu tanta diferença assim de pressão. Realmente, é para que vocês já comecem a perceber que aqui eu estou falando de 1 atm, a pressão não é muito alta e eu estou falando aqui, ó, de 0 graus, a temperatura não é tão baixa assim. Então, lembre-se, lá no vídeo 1 a gente já discutiu isso, a gente discutiu que quanto maior a pressão e quanto menor a temperatura, aí sim os gases começam a fugir da idealidade. Então, se você reparar, como aqui eu não tenho uma pressão tão alta assim e nem uma temperatura tão baixa assim, então
aqui é de se esperar que a diferença de valor entre gás ideal e gás real seja muito pequena. Se você olha o seu exercício e você percebe que você tem uma pressão não muito alta ou uma temperatura não muito baixa, você vai perceber que não existe tanta diferença assim entre o resultado do gás ideal e o resultado do gás real. Ou seja, a equação de PV igual a nRT e a equação de Van der Waals. Galera, espero que você tenha gostado e aprendido. Não se esqueça, compartilhe com os amigos para que esse vídeo possa ajudar outras pessoas também, beleza? Até o próximo vídeo.